Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Vou começar hoje aqui com um e-mail que eu recebi da minha amiga Mina Karakushansky. Eu recebi através dela, mas esse e-mail está percorrendo o mundo. Começou numa faculdade em Haifa. E diz aqui o seguinte, que nessa semana na Inglaterra, toda e qualquer recordação do Holocausto foi retirada dos programas de estudos escolares, com a justificativa de que aquilo feriu os sentimentos da população muçulmana, que nega o Holocausto. Daí eu vou ler aqui como está. Este é sinal de um desastre mundial que está por vir, uma evidência aterradora de quão facilmente os países cedem ao antissemitismo. Foi há mais de 60 anos o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra não levantou um dedo sequer para salvar os judeus que eram massacrados pelos alemães. E agora está boicotando a Academia de Israel e removendo o Holocausto dos programas de estudos nas escolas. Este e-mail foi enviado para criar uma corrente em memória daqueles 6 milhões de judeus, 20 milhões de russos, 10 milhões de cristãos que foram assassinados, violados, queimados, mortos de fome e humilhados pelos nazistas. Agora, mais do que nunca, considerando os esforços do Irã e de outros em negar o Holocausto, é absolutamente crucial fazer tudo o que for necessário para que o mundo jamais esqueça. Este e-mail deverá alcançar pelo menos 40 milhões de pessoas ao redor do mundo. Junte-se a nós e torne-se um elo na corrente de memória por aqueles que passaram pelos terríveis acontecimentos do Holocausto. Então é o seguinte, eu recebi este e-mail, eu vou dar para vocês o endereço de e-mail da Mina, vocês escrevam para ela, peçam cópias disso e passem adiante esse negócio. Vamos chegar nos 40 milhões. O e-mail é o seguinte, Mina Karakushansky, esse MINAKARAKUSHANSKY@gmail.com. Peçam cópias e passem isso adiante. Os que quiserem, evidentemente, né? Agora, se você está do lado do Ahmadinejad, então não precisa fazer nada. Agora, vamos contar essa história direito. O fato é o seguinte, não foi só a Inglaterra que não fez coisíssima nenhuma. Enquanto a Inglaterra não estava fazendo nada, estava lá, o primeiro-ministro inglês estava lá conversando com Hitler, achando que era um gentleman, um cavalheiro, perfeito cavalheiro, que jamais agrediria país vizinho nenhum. Aqui nos Estados Unidos, a turminha do Partido Comunista estava fazendo greve, tá certo? Logo em seguida começou a fazer greve para impedir que os Estados Unidos embarcassem armas e ajuda para a Inglaterra, quando ela, por sua vez, foi atacada pela Alemanha. O Stalin estava fornecendo não só armas e ajuda econômica, mas fornecendo um pedaço do território da União Soviética para que ali o Hitler refizesse o exército alemão, que estava proibido pelo Tratado de Versalhes. Em suma, não é que o pessoal não estava fazendo nada, o pessoal estava ajudando, estava todo mundo ajudando aquele sujeito a montar a ditadura alemã, tá certo? E a preparar toda a desgraça que logo em seguida se abateu sobre o mundo. Agora, depois que acontece, daí é todo mundo inocente. Ah, não fui eu. Ainda vem com aquela história idiota de que o Papa Pio XII não fez nada, quando ele foi o único que fez alguma coisa. Está lá na Rádio Vaticana, todas as gravações de programa que ele fez, ele não passava uma semana sem abrir a boca e falar desse assunto, enquanto estava todo mundo, né? Ou ficando quietinho, ou pior ainda, ajudando os nazistas. Na França era a mesma coisa. A esquerda francesa também achando que tinha que apaziguar, né? O pessoal da direita, como de Gaulle, achava que tinha que rearmar imediatamente o exército da França, porque sabia que o nego ia invadir lá. E o resto do pessoal, não, vocês são militaristas, vocês não são da paz, né? E todo mundo querendo apaziguar o Hitler. Bom, depois deu no que deu. Então, agora, depois de passar 60 anos, hoje a Inglaterra parece que perdeu todo o senso de honra, né? E está se vendendo por qualquer dinheiro, porque lá não é qualquer dinheiro, também é algum dinheiro considerável. Tem muito dinheiro árabe lá. Mas não precisa vender a honra do país assim tão fácil. Como é que os ingleses chegaram nisso? Eles chegaram se demolindo a si mesmos através do multiculturalismo. Vocês leiam um livro do Peter Hitchens, H-I-T-C-H-E-N-S, Peter Hitchens, que chama The Abolition of Britain. Então, e daí vocês vão começar a entender isso aí. E também outro livro importante para entender isso é o livro da Bat Ye'or, B-A-T, Ye'or, I-E-O-R. O livro se chama Eurábia, quer dizer, não é só os ingleses que estão fazendo isso, está todo mundo fazendo. Então, para entender essa penetração islâmica,
a coisa não é fácil, porque não foi na base da imigração. A coisa começa com a entrada de sociedades esotéricas islâmicas no começo do século XX, com uma ação muito discreta, muito sutil, foi tomando posse das cabeças dos líderes intelectuais mais destacados, sem que ninguém percebesse. Isso foi durante 50 anos. Depois começa a penetração econômica, e depois, por fim, vem a imigração maciça e todo mundo se fazendo de coitadinho com esse negócio de que eles são minoria discriminada, né, e que não podem ser contrariados. Né? Eu imagino você, por que ensinar o Holocausto deveria ferir a suscetibilidade dos imigrantes árabes? Foram eles que fizeram o Holocausto? Não fizeram. É verdade, era uma ajudinha para o Hitler, mas nem todos ajudaram. Então eles não estão diretamente envolvidos nisso. Só porque você contraria uma coisa em que eles acreditam a respeito da história alheia, isso deveria humilhá-los profundamente. Né? Quer dizer, o sujeito, eu não acredito no Holocausto, mas como você diz que acredita, então estou mortalmente ofendido, estou sendo discriminado, tá certo? Quero indenização. Quer dizer, mas que putaria é essa? Quer dizer, por que tem que levar em conta uma coisa? Agora, pior é que esse prefeito de Nova York, esse tal de Bloomberg, que chama o Ahmadinejad para ir lá e no Marco Zero. Felizmente inventaram uma desculpa técnica para o homem não ir lá. Mas isso é uma cuspida na cara do país. Quer dizer, é claro, já está tendo protesto aqui, né? Tem Ahmadinejad go home, né? Ladrão, assassino. Então tem o pessoal fazendo passeata aí com os cartazes do Ahmadinejad para mandar o cara embora. Mas eu garanto que ele vai vir aqui, vai cuspir na cara dos Estados Unidos, e tem muita gente que vai achar bonito, vai achar lindo, né? Achar lindo porque o pessoal quer acabar mesmo, é a liquidação total. Assim como, né, já teve 60 anos atrás, já teve a liquidação política e militar da Europa, então agora vai ter a liquidação cultural, psicológica, vai acabar tudo. Né? Agora, tem os acontecimentos nacionais da semana que são muitíssimo interessantes. Mas para explicá-los, antes de comentar as notícias diretamente, eu vou me permitir ler aqui um pedaço para vocês de um capítulo do livro Em Preparação à Mente Revolucionária. É um capítulo que trata de Maquiavel, tá certo? E neste trecho você verá a estratégia, né, linguística e lógica de Maquiavel, que se tornou um elemento constante da mentalidade revolucionária. Onde quer que você veja qualquer iniciativa do movimento revolucionário, sempre estará por trás o mesmo tipo de lógica que o Maquiavel inaugurou aqui. É uma coisa meio sutil e vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Mas eu acho que os lucros que vão obter disso aí em matéria de compreensão da realidade são formidáveis. Então, eu começo por dizer que o Maquiavel, quando Maquiavel se intitula Um Novo Moisés, tá certo? Mas que isso, na verdade, ele é o anti-Moisés, então é uma inversão paródica. Mas daí que eu explico eu aqui. A inversão paródica proposital torna-se ainda mais evidente quando, nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, Maquiavel volta a um tema do príncipe, o principado recém-criado e instável. Como fará o novo governante para consolidar o seu poder? A resposta é que ele deve radicalizar a novidade da situação, virando tudo do avesso repentinamente, aspas, tornando os ricos pobres e os pobres ricos, tal como fez Davi ao tornar-se rei, o qual encheu os pobres de bens e enviou os ricos de volta sem nada. Esta última parte da frase, encheu os pobres de bens e enviou os ricos de volta sem nada, está entre aspas, por ser uma citação bíblica. Então, Maquiavel, primeiro, diz que o governante não deve virar a sociedade do avesso, tornando os ricos pobres e os pobres ricos. Segundo, diz que o rei Davi fez isso e ilustra este ato do rei Davi com a expressão bíblica, encheu os pobres de bens e enviou os ricos de volta sem nada. Continuando a leitura aqui. Nesse parágrafo há 3 detalhes altamente significativos. Primeiro, ele contém a única citação bíblica que aparece nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Segundo, ele ilustra a conduta ideal do príncipe mediante o precedente bíblico da ascensão do rei Davi, mas expondo esse precedente não com o trecho respectivo do Antigo Testamento, que é segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 16, e sim com um do Novo Testamento, Lucas, capítulo 1, versículo 53. Versículo esse extraído de um contexto totalmente alheio ao episódio de Davi. Terceiro, da história de Davi não consta que ele fizesse nada de parecido com o que Maquiavel recomenda ao príncipe.
Bem ao contrário, o profeta Natã o acusa de explorar o pobre e poupar o rico. Ao passo que nas palavras citadas do Novo Testamento, a reversão das posições dos homens não é atribuída nem a um rei nem a um príncipe, e sim ao próprio Deus. As palavras da Vulgata são: exurientes implevit bonis et divitis dimissit inanes. Estas são as palavras com que Maria, após a Anunciação, celebra o Deus que escolheu a mulher humilde e pobre para ser mãe do seu filho. Aí não se trata, evidentemente, de proceder a nenhuma subversão da hierarquia socioeconômica, já que o privilégio concedido à Santa Virgem não tem como ser socializado entre os pobres. Não é possível que amanhã todos eles fiquem grávidos e mais ainda grávidos do Espírito Santo. Não tem como ser socializado entre os pobres, nem muito menos tomados dos ricos. Em suma, o episódio alegado para legitimar o conselho não tem nada a ver com o conselho. O trecho usado para ilustrar o sentido do episódio não tem nada a ver com o episódio. E as palavras citadas para explicar o episódio e o sentido do conselho não tem nada a ver nem com um nem com o outro. A hipótese que quase automaticamente deve ocorrer a alguns leitores de que Maquiavel talvez tivesse armado esse tamanho imbróglio por simples distração é inviável. Não só porque importaria em fazer do escritor meticuloso um monstro de desatenção, mas sim porque ele faz a citação em latim com precisão literal. A tripla falsificação, mesclada ao ponto de confundir todo leitor que não tem a prudência de conferir as fontes, ilustra o que Maquiavel quis dizer, que ele diz num dos trechos de um escrito autobiográfico, que ele ocultava a verdade sob muitas mentiras para tornar impossível encontrá-la. Então, este procedimento que Maquiavel ilustra nesse trecho é típico e permanente no movimento revolucionário. Quer dizer, tudo que esse pessoal faz tem assim, não é que tem uma mentira, tem várias mentiras superpostas, né, de modo a que você não identifique a verdade de maneira alguma. E eu vou ilustrar isso aqui com dois acontecimentos do Brasil desta semana. Né. O primeiro é aqui o manifesto dos sem mídia. Né. Um pessoalzinho que é ligado ali a revista Caros Amigos e a Carta Capital, né? Você sabe que esse pessoal da Carta Capital, Mino Carta, eles são tão pobrezinhos, eles sempre passam necessidade, então são sem mídia, né? Eles não têm uma revista, ele jamais dirigiu um jornal, ele nunca apitou nada, coitadinho, né? Então, o Mino Carta se o Mino Carta é um sem mídia, eu sou um sem programa no Blog Talk Radio. Mas, daí eles só fizeram manifestação lá na frente da Folha de São Paulo, né, exigindo, assim, informação verdadeira e imparcial. Né, um grupo de mais ou menos 100 pessoas, que o objetivo do protesto foi chamar a atenção para a falta de imparcialidade e pluralidade na grande mídia. Né. Então, o manifesto do Sem Mídia, organizado pelo blogueiro Eduardo Guimarães, do blog cidadania.com, segundo ele, trata-se de um momento pelo direito à informação correta, fiel e honesta. Né. Eu vou ler uns trechos aqui do manifesto. Vivemos um tempo em que a informação se tornou tão vital para o homem que passou a integrar o arcabouço de seus direitos fundamentais. Defender a boa qualidade da informação, pois, é defender um dos mais importantes direitos fundamentais do homem. E aí vai. O lado perverso da mídia também se deve, por contraditório que possa parecer, à sua natureza privada, uma natureza que também deveria ser uma de suas virtudes. Nas mãos do Estado, a mídia seria uma aberração, mas quando é pautada exclusivamente por interesses privados, seu lado obscuro emerge tanto quanto ocorreria na primeira hipótese. Então, olha, vamos pensar o seguinte, ou você tem a mídia governamental, ou você tem a mídia privada, ou você tem um mezzo a mezzo, tá certo? Mas acontece que o mezzo a mezzo é precisamente a mídia controlada pelo Estado, porque não é a mídia que vai controlar o Estado, evidentemente, né? Então, quer dizer, não tem, quando você diz, olha, nós não queremos a mídia submetida ao Estado, ele está querendo dizer exatamente que ele quer o controle estatal da mídia. Não precisa ser o controle econômico, mas o Estado precisa poder intervir na mídia. Então, o que acontece é que as empresas continuam sendo privadas e a responsabilidade continua sendo do empresário, tá certo?
Porém, ele tem que fazer o que o governo quer, exatamente o que o governo manda, porque se der errado, a culpa será dele. Os méritos da mídia serão do governo e os pecados serão atribuídos ao empresário privado. Então, o empresário se torna um empregado do Estado. Isso é a definição mesma do que é o sistema de mídia no governo fascista. O fascismo, ele não prega a estatização completa da livre empresa, apenas a sua subjugação aos fins do Estado. Então é exatamente o que os negros estão pedindo aqui. Mas o mais bonito é o seguinte: durante 15 anos, eu fui anotando, tá certo, o viés existente na mídia em favor da esquerda. Então eu notava, por exemplo, que todas as perseguições a cristãos no mundo, tá certo, que o pessoal chegou a matar na base, durante a década de 90, chegou a matar na base de 150 mil por ano, segundo o grande estudioso do assunto, que é o Michael Horowitz, não se publicava uma linha. Sobre a existência, o crescimento das atividades do Foro de São Paulo, não se publicava uma linha. Sobre os encontros permanentes, insistentes e frequentes do PT com essa turma das Farc, não se publicava uma linha. Quando o Constantine Mendes disse que existia o eixo Lula-Castro-Chaves, a mídia inteira caiu de pau, tá certo? E fez o possível para que essa opinião fosse abafada. Tá certo? Então, com relação, por exemplo, à doutrinação marxista nas escolas, só quem escreveu no Jornal da Tarde fui eu. Agora está todo mundo falando, agora apareceu Ali Camel escrevendo com 9 anos de atraso, tá certo? E todo mundo se interessou pelo assunto, mas eu fiquei falando disso em vão há mais de 9 anos, né? Ademais, o Ali Camel chamou a atenção para um livro, quando eu já dei os títulos de vários. Quer dizer, houve um massacre de doutrinação esquerdista nas escolas, a mídia inteira não ligou. O mais grave, evidentemente, é o Foro de São Paulo, que é a organização política mais poderosa que houve na história da América Latina e que a mídia inteira fez de conta que era uma entidade invisível. Ou seja, quando não negava ostensivamente até mesmo a existência da entidade, fazia de conta que era uma coisinha de nada, que era apenas um clube de fim de semana, que os caras iam lá para jogar futebol de botão e não tratavam de política absolutamente, né? Então é claro que a mídia, tá certo, estava maciçamente favorecendo a esquerda. A mídia não só favoreceu a esquerda, como ela ajudou a tornar toda a cultura brasileira uma extensão da ideologia esquerdista. Se você pegar, sobretudo a mídia cultural, era só bajulação de esquerdista. E nada que fosse desagradável a eles entrava. Nada, a não ser que quando entrava assim como uma aberração. Até eu mesmo, algumas vezes, fui noticiado, né, como um tipo aberrante. Tá certo? Ora, durante esses anos todos, eu insistia com esse pessoal ligado a movimentos liberais, Instituto Liberal, etc., que eles deviam fazer um movimento de protesto e exigir, tá certo, que o espaço da mídia fosse distribuído mais equitativamente. Ou seja, que os fatos inconvenientes à esquerda fossem também noticiados, porque não é noticiado nunca, não é que predominava outra. Não é noticiado nunca. Eu me lembro de uma vez que a Folha de São Paulo falou alguma coisa de perseguição de cristão na China, porque eu torrei o saco do Otávio Frias. Eu mandava e-mail para ele toda semana, chegou uma hora que ele, pelo menos para se livrar dos e-mails, vamos publicar logo esta merda, porque esse cara não me deixa em paz, entendeu? Daí publicou lá, uma vez só. Né? Agora, tem que dizer, isso é um massacre de milhões de pessoas no mundo inteiro. Não se pode falar. Por quê? Porque tem que manter a imagem, né, da esquerda como uma coisa sacrossanta. Quando se noticiava alguma coisa que fosse inconveniente à esquerda, como, por exemplo, os crimes da Farc, eram noticiados no seguinte sentido. A Farc, ela se afastou dos seus ideais iniciais e se tornou narcotraficante. Quer dizer, os caras estão fazendo o crime dentro do contexto do plano estratégico de tomar o poder absoluto da América Latina. Tá certo? Você tenta primeiro esconder os crimes. Na hora que não dá mais para esconder, você tenta pelo menos limpar a barra da motivação ideológica, de modo que a ideia do comunismo saia engrandecida, né, da revelação dos seus próprios crimes. Isso quando se consentia em noticiar essas coisas. Né? Quer dizer, os crimes das Farc eram noticiados como crimes comuns praticados graças a um desvio ideológico. Quando apareceu aquele pessoal sequestrando brasileiro, o pessoal do MIR chileno, que é um braço armado do Partido Comunista Chileno, né, quando não deu para esconder, o que se fez? Não, eles se desligaram do MIR e decidiram agora se dedicar ao banditismo por conta própria. Mentira! O tal do Maurício Norambuena, que foi o sequestrador do Washington Oliveto, né, que toda essa putada jornalística esquerdista de São Paulo do Rio
de que ele tinha se afastado do MIR. Logo em seguida aparece ele, quando ele foi libertado, aparece ele no Chile com a bandeira do MIR, na sede do MIR, dizendo: estou aqui, sempre estive, jamais saí, tudo isso que eu fiz foi a serviço do MIR. E ninguém do MIR desmentiu. Ou seja, quando se admite a existência do crime, se tenta apagar a pista ideológica, se tenta apagar a conexão essencial e permanente entre comunismo e criminalidade. Porque comunismo é ideologia de bandido, é ideologia de assassino. Roubar, matar, estuprar, sequestrar para essa gente é tão natural quanto respirar. Tá certo? Muito bem. Tudo isto foi escondido. Então, eu vendo que não tinha espaço para você discutir nada, seriamente. No máximo, por exemplo, eu tinha uma coluna. No Globo, eu escrevia 2 laudas. Então tinha eu escrevendo 2 laudas, e do lado tinha Márcio Moreira Alves, Luiz Fernando Veríssimo, mas mais dezenas de caras, ocupando espaço, com muito mais destaque do que a minha matéria, e mais ainda. Não era só uma questão de coluna. O noticiário era maciçamente esquerdista, de maneira que tudo o que eu dizia não era confirmado no noticiário, e as mentiras que ele falava, o noticiário vinha atrás. Quando aquele safado aquele repórter até esqueci o nome do sujeito, apareceu com a história dos 2 terroristas que teriam sido mortos pelo exército. Caco Barcelos, isso, tem uns brasileiros aqui ouvindo o programa, não me deram dia. Caco Barcelos, né? Apareceu com aquela história de 2 terroristas que teriam sido mortos, assassinados pelo exército e depois botados dentro de um carro para simular um acidente, né? Eu demonstrei a impossibilidade física disso aí. A impossibilidade física, porque o carro deles tinha a marca de freagem do pneu no chão. Quer dizer, o sujeito estava morto. Como é que ele freou o carro, porra? Né? Apesar disto, Caco Barcelos continuou tendo a sua posição de destaque no Globo, ganhou 2 prêmios jornalísticos com essa mentira horrorosa. Né? E, em suma, você tinha lá a elite esquerdista que se dava muito bem com os marinhos, iam nos coquetéis, nas festinhas, tudo trocando beijinho, tá, né? E o único sujeito incômodo era eu. Tá? Incomodei tanto que acabaram me botando lá para fora. Então, em suma, era uma briga desproporcional. Então, eu falava com o pessoal do Instituto Liberal e de outras organizações conservadoras, liberais: olha, nós temos que fazer um movimento de protesto e exigir algum espaço. Nós não estamos nem pedindo igualdade de espaço, estamos pedindo algum espaço. Ou seja, para a direita, essa briga por um espaço na mídia é uma questão de sobrevivência. Agora, por que a esquerda, que sempre teve todo o espaço e que já domina toda a mídia, está fazendo de conta de que ela é a coitadinha excluída? É porque o pessoal da direita não fez, eles decidiram, né, fazer. Só que para eles não é uma questão de sobrevivência, é uma questão de você partir de um poder que já é imenso para conquistar o poder absoluto. Quer dizer, o que eles têm na mídia não basta. Eles querem tudo. Eles querem 101, 102, 103%. Quer dizer, não pode ter nada contra eles. A única coisa que a mídia fez, que poderia desagradar, é a mídia noticia os casos de corrupção do PT. Mas ela noticia os casos de corrupção porque ela acha que notícia de corrupção é apolítica. Porque a mídia acredita em esquerda honesta. Então, a esquerda honesta está denunciando a esquerda desonesta. Não tem esquerda honesta nenhuma, isso é tudo um bando de ladrão. Tá certo? Mas, ou seja, tudo aquilo que foi dito contra o PT foi dito apoliticamente, só na base, vamos dizer, das leis. Mas nem isso pode. Isso, para o PT, é golpismo. Tá? Quer dizer, nem mesmo noticiar as falcatruas dele pode. E daí, como isso acontece, então aparece a tropa de choque, que é essa turma do Caros Amigos e da Carta Capital, que se agem como se fosse relações públicas do Foro de São Paulo, se fazer de coitadinho dizendo que são sem mídia. É ainda o Maquiavel, você está entendendo? Quer dizer, é a falsificação em cima da falsificação com outra falsificação em cima, para ninguém entender o que está acontecendo. Quer dizer, o cidadão que sabe que tem algo de errado na mídia, ele ouve esse pessoal soltando o manifesto do sem mídia, ele pensa que o pessoal está exigindo realmente uma distribuição mais equitativa do espaço, uma cobertura mais realista e mais honesta. E cai no engodo. Quando na realidade o pessoal está exigindo é mais mentira ainda. Eles não são sem mídia, eles são os donos da mídia, sempre foram. Você faça uma pesquisa de opinião uma pesquisa sociológica, qualquer redação de São Paulo, vê quantos conservadores tem lá dentro. Não tem nenhum. Quando tem um, está na página de opinião como colaborador de fora, como eu. Tá certo? E estou lá sob protesto, né? Quer dizer, na Globo, chegou a haver protesto da redação quando me botaram lá dentro. Né? E daí o pessoal me aguentou lá, até aguentou por tempo demais, chegou uma hora que não deu mais, botaram para fora. Né?
Na revista Época também, quando chegou aquele sujeito trotskista, o Paulo Moreira Leite, que eu chamava Paulo Moleira, o Paulo Moleira chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi me tirar do lugar. Né? Por quê? Porque eu estava contando tudo a respeito do Foro de São Paulo, a relação PT-FARC, aí isso aí não pode. Então vai ver que também se considera um dos sem mídia, coitadinho, né? Então o Paulo Henrique Amorim é um sem mídia, né? O Luiz Garcia, diretor do Globo, também é sem mídia. Né? Essa turma toda que favorece o PT são todos coitadinhos. Quando começa a se fazer de coitadinho, me lembra um amigo meu que eu tinha, quando eu era jovem, ele era um sujeito muito briguento, gostava de bater nas pessoas, e o máximo prazer dele era se trancar dentro de um quarto com a vítima, encher o sujeito de porrada e ele mesmo gritar: ai, pai, não me bata mais, socorro! Entendeu? E daí você pensando que ele estava passando mal lá dentro, na hora que abria a porta, estava o outro estendido no chão e ele saía rindo. Esse pessoal está fazendo a mesma coisa, está batendo e gritando. É uma turma sem vergonha, desde o tempo de Maquiavel, são todos iguais. Agora, outro episódio que ilustra também a mesma coisa é o seguinte, esse discurso que o Lula fez no segundo Encontro Nacional dos Povos das Florestas, tá certo? Dos habitantes das florestas, bom, o Lula, o habitante da floresta, não está muito errado, entendeu? Ele devia habitar em cima das árvores mesmo. Mas ele chega lá e fala grosso, diz aqui, ó, a Amazônia tem dono, não é a terra de ninguém, é a terra de brasileiros. Aqui. O jornal Hora do Povo noticia assim, de boca cheia, o presidente da República rechaçou as aspas, lições que qualquer governante, fecha aspas, queira dar ao Brasil para preservar as nossas florestas. O Brasil precisa se preparar porque é um enfrentamento que nós teremos que fazer para defender aquilo que é nosso. Todo mundo tem que saber que a Amazônia tem dono, todo mundo tem que saber que lá moram 23 milhões de habitantes, que aquilo não é terra de ninguém, aquilo é terra de brasileiros. Isso, a Amazônia é nossa, que nem o petróleo é nosso, né? Então dá esse show de patriotismo no mesmo dia. Atenção, no mesmo dia, o que acontece? O seu Nelson Jobim, né, manda tirar da Secretaria de Política Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa o general Santa Rosa, que era o sujeito que estava opondo resistência à penetração das ONGs estrangeiras na Amazônia. Quer dizer, por um lado, o sujeito vai lá e faz o discurso, né, patriótico, dizendo, não, esses caras têm que parar de dar palpite, já entrou gente demais na Amazônia, a Amazônia é nossa, etc. Por outro lado, o general que está executando exatamente o que ele disse, ele põe o sujeito para fora, né? Como se isso não bastasse, tá certo? Já vem logo em seguida, né, aqui, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, decidiu confiar à iniciativa privada, por meio de contratos de concessão, a gestão de nacos da floresta amazônica. Ontem, dia 21, ela anunciou o primeiro edital de licitação. Envolve uma área equivalente a 90 mil estádios de futebol. Fica em Rondônia, numa área chamada Floresta Nacional de Jamari. As empresas interessadas poderão candidatar-se a 3 tipos de lote. Aos de 45 mil hectares, de 30 mil e de 15 mil. Ganha quem oferecer o maior preço e a melhor proposta de manejo sustentável. Você está entendendo que é o mesmo negócio do Maquiavel? É mentira em cima da mentira. Quer dizer, o nego está falando que a Amazônia é de novo, que a Amazônia é nossa, exatamente no mesmo momento em que ele mesmo a está loteando. E ele está falando isso. Por que ele está loteando? Quer dizer, se o problema fosse mesmo de que existe um interesse estrangeiro que está entrando lá e o nosso governo querendo defender, tá certo? Seria outra coisa completamente diferente. Até o tom seria outro, tá certo? Mas como vem com você falando de boca cheia, né? Com aquela pomposidade característica desses mentirosos canalhas, filhos da puta, né? Então, a Amazônia é nossa, não passarão, né? Não passaram uma pinóia, já passaram, já estão lá dentro, já estão mandando e está aqui, está loteando aqui, olha, mais um pedaço para o cavaleiro aqui, mais um lote de 30 mil para a senhorita ali, e assim por diante, tá entendendo? Então vem aí alemão, vem francês, vem americano, todo mundo compra um pedaço, vai lá, dá uma comissãozinha para o governo Lula, porque ninguém é de ferro, tá certo? E leva o seu pedaço da Amazônia, enquanto o homem está dizendo, a Amazônia tem dono, ele devia completar, a Amazônia tem dono, o dono são vocês. É exatamente isso que ele está querendo dizer. Quer dizer, até onde vai o cinismo, a duplicidade desse pessoal? Não se pode acreditar em nada do que essa gente fala. Nada, nunca. Nem um pouquinho. Eu garanto para vocês, toda vez que eu acreditei num pedacinho do que esse pessoal da esquerda diz, eu sempre acabei entrando bem.
muitas vezes... Estava falando agora mesmo a história do Papa Pio XII. Eu tinha lido aquele livro do tal do Cornwell e acreditei no livro e saí dizendo, olha, o Papa fez isso, o Papa fez aquilo. Porque o sujeito dizia que tinha feito pesquisas profundas na Biblioteca do Vaticano, né? Passam uns dias, daí saiu uma notícia, olha, o secretário da Biblioteca do Vaticano disse que o sujeito só esteve aqui uma vez por 1h30, né? Apareceu uma outra dizendo, porra, ele pegou os documentos tudo da minha pesquisa, roubou os documentos da minha pesquisa, o sujeito é um embrulhão. E no fim saiu o livro do Rabino Daniel Darling mostrando que era tudo mentira, o que o cara tinha inventado contra o Papa Pio XII. Falou, mais uma vez, passei vergonha por acreditar em esquerdista. Então agora, se Deus quiser, não farei mais isso. Espero que não caia mais nessa. Mas de vez em quando, sabe, todo mundo tem esse momento de fraqueza. Às vezes o cara fala uma coisa que não parece que está mentindo, né? E a gente fala, não, eles não vão mentir numa coisa dessa, pelo menos nisso, né? Uma vez eu até disse, para tinha um historiador, Muniz Bandeira, é um cara esquerdista, mas parece confiável. Confiável uma pinonha, né? Ele criou todo um problema lá que está com o Roberto Romano. O Roberto Romano fez uma crítica muito acertada ao livro dele. O cara, né, quase matou o Roberto Romano, né? Quer dizer, é outro embrulhão também. Bom, vamos lá. Aqui tem uma pergunta, a consulta do Renato Vicentini. Olá, depois de ler uma pequena biografia de Osama Bin Laden, onde é citada a Al-Ikhwan e Irmandade Muçulmana, fundada em 1928 pelo Sheikh Hassan al-Banna, com a qual, segundo o texto, Osama teria se envolvido na juventude, década de 70, li também o texto O Segredo da Invasão Islâmica, que você publicou no Diário do Comércio de 12 de março. Assim, gostaria que, dentro das possibilidades, o senhor me esclarecesse alguns pontos. Tal irmandade supracitada poderia ser considerada uma tarica? Não, de maneira alguma. Taricas no mundo islâmico são organizações esotéricas, organizações como se fossem ordens religiosas, né? E elas não se envolvem diretamente em política. Elas podem se envolver na orientação da guerra cultural, e mesmo assim, muito discretamente. Mas elas são a grande força unificadora do Islã. E é muito difícil você estudar alguma coisa sobre sobre as taricas, porque não são organizações secretas, mas são discretas. Tá certo? Então, agora, a Irmandade Muçulmana é uma organização pública, tá certo? Que tem milhões de militantes no mundo inteiro, e que frequentemente eu vi representantes dessa entidade até falar mal do pessoal das taricas, né? Não sei se falar mal da boca para fora, mas uma vez um camarada que eu conheci que era um membro destacado da Irmandade Muçulmana falou, não, esse negócio das taricas, sufismo, esoterismo, então isso aí é a praga do Islã, tem que acabar com tudo. A gente não sabe direito, né? Às vezes é briga de comadre. Vamos ver outra aqui. Aqui tem um aviso importante que me foi mandado pelo Júlio Severo. Aqui. Jornada Nacional Evangélica em Defesa da Vida e da Família. Né? Então, vamos lá. Está aqui escrito pelo Júlio Severo. Vá ao Congresso Nacional, conheça o deputado Henrique Afonso. Ele é militante do PT há anos, mas está seguindo uma direção diferente de seus companheiros de partido. Enquanto deputados e senadores do PT se unem e batalham por projetos de aborto e homossexualismo, o deputado Afonso entrou numa grande campanha para defender a vida e a família. Bom, como resultado, os caras já estão querendo botar o nego para fora do PT, você tá entendendo? Porque não pode, ali não, né? Eles falam da liberdade de opinião, mas é a liberdade de opinião deles. É a liberdade de você expressar, né, livremente, sem medo, a opinião igualzinha deles, né? Agora, os outros não. Os outros são inimigos da liberdade. Eu, por exemplo, eu sou um inimigo da liberdade, né? Eu sou um sujeito perigosíssimo, ditatorial, né? Que quero meter todo mundo na cadeia, vivo pregando morticínio, genocídio, etc, etc. Então é melhor calar minha boca, né? Agora eles não, eles como só defendem valores humanos, direitos humanos, como só defendem coisas doces e adoráveis, então eles não, eles podem falar o que quiser. Entre outras coisas doces e adoráveis, eles defendem isso aí. Você tem que matar milhões de fetos anualmente para salvar a vida das mulheres que estão sendo arriscadas pelos abortos ilegais. Quando você vai ver nas estatísticas do próprio SUS, o número de mulheres que moram nesses abortos ilegais é 7, 8 por ano. Quer dizer, para salvar 7, 8 mulheres tem que matar milhões de bebês. Isso aí é que é a doçura e os direitos humanos, tal como eles os entendem. O que é pior, né? Como apareceu já no Mídia Sem Máscara, a matéria que mandaram para mim, eu passei para o Mídia Sem Máscara, foi publicado, está lá a prova de que os caras que financiam as clínicas de aborto ilegal no Brasil, quer dizer, os grandes
donos das clínicas de aborto ilegal são as mesmas organizações que estão subsidiando a campanha pela legalização do aborto. Quer dizer, eles criam o problema e depois fingem que estão querendo libertar você do problema. É o mesmo negócio do Maquiavel, você está entendendo? É a mentira superposta, né? E assim vai. Agora, mais ainda, quando você vê essas coisas de aborto, né? Liberação da pedofilia, né? Lei da homofobia, etc, etc. Tudo isso aí o que é? É um aprofundamento da técnica do Maquiavel. Porque o Maquiavel só falou em virar a sociedade do avesso do ponto de vista socioeconômico. Ele torna os pobres ricos, os ricos pobres repentinamente. Aí fica todo mundo louco, né? Agora, os caras aprofundaram isso, né? Eles querem tornar proibido o que era obrigatório o que era proibido. Quer dizer, então daqui a pouco, por exemplo, esse negócio, começou agora já essa campanha sutil no começo, mas que vai crescer com o tempo, em favor da pedofilia. Já tem esse tal Denilson Lopes, que ele diz que pega todas as condenações públicas que se fazem à pedofilia e diz que estão tudo demonstrações de intolerância. Quer dizer, ou seja, nós para sermos tolerantes e boas pessoas, nós teremos que, né, apreciar a pedofilia, né, e não falar mal dela, para não discriminá-la. Isso quer dizer que daqui 10 anos, meu filho, se você se recusar a ceder o seu filho menor de idade para que um pedófilo desfrute dele, você vai para a cadeia. Tá certo? Do mesmo modo que agora, você é obrigado, por exemplo, aparece um sujeito, parece um homem na sua frente de 2 metros de altura, tá certo? Com aqueles ombros igual do Schwarzenegger, mas ele colocou 2 peitos de silicone, tá certo? E você tem que chamar de senhorita, porque você não reconhecer, ele vai dizer que você está discriminando e você vai para a cadeia. E pior, se você ri do fulano, pior ainda. Isso quer dizer, a mera percepção estética, né, de proporções, etc, etc, fica proibida. Você não pode perceber as coisas como elas são. Isso agora você imagina, por exemplo, o presidente Lula, né, amanhã muda de ideia, resolve mudar de sexo, tá certo? E aparece lá com 2 tetas, tá? E eu não vou poder rir, porque se eu rir, eu vou pra cana. Espero que ele não tenha essa ideia. Sinceramente, eu espero. Eu acho que ele não vai ter, porque ele tá velho já para pensar nessas coisas. Tá certo? Mas, olha, eu não tenho nada contra isso. Quer dizer, eu faço o possível para tentar ser um sujeito educado e não ferir a suscetibilidade, não ferir o sentimento de ninguém. Mas, um momento, por que o sujeito pode ferir a minha percepção estética? Ele pode pisar em cima dela. Por que ele pode proibir, tá certo, a minha percepção espontânea das coisas? Tá certo? E eu não tenho o direito de perceber as coisas como as percebo. Então, isso aí é a mesma coisa do Maquiavel, você inverter tudo, virar a sociedade de cabeça para baixo. Peraí, tem alguém na linha aí, vamos lá. Alô? Olavo? Sim. Adelice, tudo bem, Olavo? Adelice, tudo bem? Tudo jóia. Diga. Só para fazer um comentáriozinho, né? Faça. Você comentou do Júlio Severo a respeito do aborto. Uhum. E o que é bem interessante é que agora a novidade que eu ouvi de algumas pessoas que defendem a legalização é justamente que nós somos os responsáveis pela morte das mulheres, entendeu? Então, como a gente como não é favorável... Como nós não as deixamos abortar, nem legal nem ilegalmente, então nós estamos obrigando. Nós as estamos obrigando a fazer aquilo que nós as proibimos de fazer. É isso que ele quer dizer. Exatamente. Então, nós somos os responsáveis pela morte dessas mulheres. Entendeu? Mas então, é gozado. É uma inversão completa. Eu tenho uma parenta que anos atrás saiu com um sujeito, né? E engravidou e voltou dizendo que ia abortar. Eu disse, se você abortar, eu encho você de porrada. Tá certo? Eu não perguntei para ela se o aborto seria legal ou ilegal. Legal ou ilegal ia levar porrada do mesmo jeito. Eu sei que daqui a pouco passou a tristeza, ela roubou outro namorado, casou com o outro aceitou o filho, o moleque tá grande hoje, né? Uhum. E todo mundo tá achando ótimo. Eu não cheguei a dar as porradas, mas foi uma ameaça bem-vinda, né? Teve outra que, assim, que também engravidou e descobriu que o namorado era gay, né? E estava lá toda chorosa e tal, com problema existencial, e eu decidi levar o negócio da piada. Falei, ele é gay, melhor, pague 1 e leve 2. Né? Daí começamos a rir, etc. Ela que estava pensando em abortar também decidiu abortar, hoje o garoto está grande, está todo mundo feliz. Né? Isso quer dizer que por eu ter recomendado que essas mulheres não abortassem, quer dizer, ou na base da porrada ou na base da piada, então quer dizer que eu sou culpado de... Né? Se elas tivessem feito aborto, eu seria culpado.
Exatamente. Então você seria culpado se acontecesse alguma coisa Quer dizer, com se ela. você fala contra o aborto, você é culpado delas terem realizado aborto. E se você fala a favor do aborto, você está libertando o aborto. Ora, é o Maquiavel de novo, quer dizer, é a inversão total. Exatamente. Bom, Olavo, parabéns aí pelo seu programa. Era só esse comentáriozinho, porque me chamou bastante atenção nesses últimos dias, essa inversão toda aí. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, até sempre. mais. Tchau. Então, antes que eu esqueça aqui, quarta-feira, dia 26 de setembro, vai haver uma aula do Seminário de Filosofia na Realizações, na rua França Pinto 498, em São Paulo. Quiser se inscrever, o telefone 011-5572-5363. É porque eu já estou ficando velho e gaga, então eu esqueço até de anunciar a mim mesmo, até o que é do meu próprio interesse. Então, antes que fique, né, minha mulher que me lembrou aqui, senão passaria em branco. Vamos lá. Tem mais alguém na linha aí? Não tem. Então vamos ver se tem mais alguma notícia aqui. Hã? Peraí, tem gente na linha sim, vamos ver quem é. Alô? 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 Sim. Olá, tudo bom? É o Alfredo, tudo bem? Tudo bem, Alfredo. Estou aqui em Canérica aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu vou fazer a pergunta e vou desligar logo para dar mais tempo aí. Eu tenho ouvido você falar do Maquiavel aí, e eu tenho visto, no Brasil a gente acompanhou muito isso, as pessoas fazerem a mesma coisa que ele fazia no pessoal da Teologia da Libertação, os padres. Esses são terríveis, né? Eu estava lendo um livro aqui, o nome do livro é The Art of Make Sense, é do Lionel Rube. Como é que escreve Rube? Como é que escreve o sobrenome do homem? É Ruby, R-U-B-Y. R-U-B-Y, Ok. E é um livro de semântica, né? E a gente não encontra nos escritos brasileiros, acho que eles, não sei se eles não conhecem, se eles não querem, eles não usam essas técnicas, essas técnicas de semântica, não se acham nos escritos brasileiros. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, por quê? Se não é ensinado nas faculdades, ou se... Não sei, eles não respeitam nenhuma regra de semântica. Não, ao contrário, quer dizer, você vê, a Bíblia fala aquele negócio, bilíngues maledictus, maldito homem de duas línguas, mas isso aí já está ultrapassado, agora tem 3, 4, 5, 6 línguas, tá entendendo? Faz uma confusão dos diabos, e você nunca sabe onde é que eles querem chegar, e como você não sabe, você acha melhor obedecer, porque ele sempre parece saber mais do que você, ele sempre tem uma carta na manga, tá entendendo? Então, quanto maior a confusão, né, mais aumenta a autoridade deles. Porque se você pensar que o sujeito louco é inofensivo, não, o louco tem um poder, o louco tem uma penetração, o louco impressiona as pessoas, você acaba, tem uma autoridade, né? Quanto mais maluco, mais autoridade. E exatamente, olha, essa semana, eu estava falando um negócio aqui do discurso duplo do Lula, que diz uma coisa e manda fazer ao contrário, na mesma semana também está aqui, entrou em vigor a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, e o Brasil assinou. Quer dizer, note bem, se os povos indígenas têm direitos nacionais, acabou a nacionalidade brasileira, pô, e esse é exatamente o programa da ONU. Quer dizer, a ONU está a fim de dividir esse negócio, criar 20 repúblicas indígenas, onde a autoridade internacional vigora. O Brasil aceita isso na mesma hora que está dizendo que não aceita. Quer dizer, por que o camarada faz isso? Ele faz isso porque você vai ficar desorientado. Quer dizer, está provado que esse negócio de estimulação contraditória deixa a pessoa idiotizada. E quando fica idiotizado, você está predisposto à obediência passiva. Tá certo? Então, eles não tentam esconder a contradição. Não, faz a contradição na sua cara. Porque daí te estonteia e você não entende o que ele está fazendo, você vai indo atrás. Quer dizer, isto aí é o tempo todo. E não é só do governo, não. Quer dizer, onde tem esquerdista, tem isto. A língua dupla é natural nesta gente. Assim como, vamos dizer, a busca da coerência, da verdade, é natural no ser humano em geral. Quando o nego se infecta dessa mentalidade revolucionária, fica assim, começa a falar com língua dupla, tripla, quádrupla. E não tem estudo de semântica que cure isso. Se ele estudar semântica, vai piorar ainda, vai aprender a mentir com mais perfeição ainda. Né? É um negócio terrível. Muito bem. Era isso então, Olavo, esse comentário sobre esse tipo de coisa que a gente não acha. Eles não têm assim, acho, um mínimo de coerência, né, no que falam, nem... Agora, você vê, não é coincidência, vamos dizer, que a grande estratégia do Partido Comunista na segunda metade do século XX é sido toda inspirada em Antônio Gramsci, que é um discípulo direto do Maquiavel.
Com a diferença que tudo aquilo que o Maquiavel recomenda ao governante individual, o Gramsci recomenda ao partido. É o partido príncipe. Então, o que o PT está fazendo no Brasil é o programa inaugurado por Maquiavel. Você tem que enganar todo mundo, né? Uhum. E enganar, não só através da mentira, mas através do susto, da perplexidade, tá certo? Causada justamente pelo discurso que é abertamente contraditório. Né? E aí vamos. Agora, se vocês querem saber umas coisas interessantes, eu vou recomendar um blog para vocês. Olha, http://vizinho do Jefferson com 2f.blogger com 2g.com.br. Dê uma olhada nisso, tem muitas coisas interessantes que depois mais tarde vamos comentar, mas coisas assim de arrepiar os cabelos. Né? Mas muito bem. E eu, como estou aqui, como é que se diz, muito atrapalhado aqui com um curso que eu estou dando aqui, mais uma entrevista que eu tenho que responder daqui a pouco, eu vou encerrar o programa com alguns minutos de antecedência. Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Muito obrigado a todos e